Compre minha bicicleta. Mamãe precisa de dinheiro para comida. As palavras saíram dos lábios de uma garotinha loira de 7 anos, suas mãozinhas tremendo enquanto segurava uma placa de papelão feita à mão. Leonardo Tavares, CEO milionário, havia estacionado seu BMW de luxo no meio-fio após testemunhar uma cena impossível. Uma criança vendendo sua bicicleta rosa na esquina de uma rua residencial em Fresno. Quanto você quer pela sua bicicleta, querida? Leonardo perguntou, ainda em choque. $50, senhor, respondeu Beatriz Silva, lágrimas brilhando em seus olhos azuis. Minha mãe perdeu o emprego há 3 semanas. Eu a ouço chorando toda noite. Ela disse para a vovó no telefone que só temos $18 até conseguir trabalho. Leonardo sentiu algo se partir dentro do peito. Aquela bicicleta cor-de-rosa com cestinha de margaridas era claramente a posse mais preciosa da garotinha, e ela estava disposta a sacrificá-la por amor. Qual é o nome da sua mãe? Ele perguntou, uma estranha sensação de familiaridade tomando conta dele. Carolina Silva. Ela trabalhava em alguma grande empresa de computadores, mas a demitiram sem explicação. O nome atingiu Leonardo como um raio. Carolina Silva. Por que esse nome soava tão familiar? Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir uma verdade devastadora que mudaria 3 vidas para sempre. Sem hesitar, Leonardo tirou $300 da carteira. Acho que 300 é um preço justo por uma bicicleta tão especial. Aquele ato de generosidade foi apenas o começo de uma história de amor, redenção e família que nenhum dos 3 poderia jamais imaginar. O que Leonardo descobriria sobre Carolina Silva nas horas seguintes abalaria seu mundo e revelaria o maior erro de sua empresa. Uma história que prova que milagres podem começar com uma simples bicicleta rosa. Antes de continuarmos com a história, nos diga de onde você está assistindo e quantos anos você tem. Espero que aprecie a história. Os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas desgastadas do apartamento 2B no residencial Borboletas, um complexo modesto no coração de Fresno, Califórnia. Beatriz Silva, de 7 anos, estava acordada havia horas, seu pequeno corpo pressionado contra a fina parede do quarto que a separava da sala, onde podia ouvir os soluços abafados da mãe. Os sons haviam se tornado um ritual noturno nas últimas 3 semanas, desde aquele telefonema terrível que mudou tudo. O cabelo loiro de Beatriz estava emaranhado de tanto se revirar na cama. Seus olhos azuis cercados pelo tipo de preocupação que nenhuma criança deveria carregar. Ela apertava seu coelho de pelúcia favorito, Sr. Bigodes, contra o peito, enquanto ouvia os sussurros entrecortados da mãe Carolina ao telefone. Não sei o que vamos fazer, mãe. O aluguel vence na segunda-feira, e depois de comprar mantimentos ontem, tenho exatamente $18,37. Me candidatei a 15 empregos esta semana e ninguém sequer me liga de volta por causa da demissão no meu histórico. As palavras perfuraram o coração inocente de Beatriz como cacos de vidro. Ela não entendia completamente o que significava demissão, mas sabia que era a razão pela qual sua linda e forte mãe chorava até dormir toda noite. Sabia que era por isso que vinham comendo sanduíches de pasta de amendoim no jantar por 3 noites seguidas. Sabia que era por isso que os olhos verdes da mãe, antes tão brilhantes e cheios de alegria, agora guardavam uma tristeza desesperada que fazia o peito de Beatriz doer. Enquanto o sol da manhã pintava listras douradas no chão de seu pequeno quarto, Beatriz tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de outras 2 pessoas de formas que ela não poderia imaginar. Ela venderia sua posse mais preciosa, a bicicleta rosa com cesta de vime que sua mãe havia economizado por meses para comprar em seu 7º aniversário, apenas 8 meses atrás. A bicicleta não era qualquer bicicleta. Era uma linda Schwinn cor-de-rosa, com cesta branca de vime, decorada com margaridas artificiais e fitas rosa que dançavam ao vento quando ela pedalava.
Sua mãe a encontrou numa loja de segunda mão e passou semanas restaurando-a, pintando por cima dos arranhões, substituindo o assento gasto por um novo coberto com tecido de borboletinhas, adicionando a cesta e as fitas como surpresa. Quando Carolina apresentou a bicicleta na manhã do aniversário de Beatriz, mãe e filha choraram lágrimas de alegria. Agora, enquanto Beatriz cuidadosamente empurrava a bicicleta escada abaixo de seu prédio, cada degrau ecoava com determinação misturada a desgosto. Suas mãozinhas tremiam ao segurar o guidão, e mais de uma vez teve que parar para limpar lágrimas que ameaçavam turvar sua visão. Mas ela seguiu em frente, impulsionada por um amor tão puro e altruísta que teria humilhado anjos. Beatriz havia passado a maior parte da noite anterior elaborando uma placa com canetinhas e papelão, que encontrou na lixeira de reciclagem. Com sua cuidadosa caligrafia de 7 anos, escrevera: "Vendendo minha bicicleta, mamãe precisa de dinheiro para a comida." Ela decorou os cantos com pequenos corações e flores, sem compreender totalmente que estava prestes a partir seu próprio coração para tentar curar o da mãe. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no exclusivo distrito Garden Hills de Fresno, Leonardo Tavares, de 34 anos, estava em sua expansiva cozinha de mármore. A luz da manhã, penetrando pelas janelas do piso ao teto, que ofereciam vista para jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que nunca havia recebido uma festa ou ecoado com risos infantis. A cozinha em si era uma obra-prima de design moderno, bancadas de granito, eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam mais esculturas do que itens funcionais, e armários repletos de porcelana cara que nunca fora usada numa refeição em família. Leonardo bebia seu habitual café preto em uma caneca de cristal, que valia mais do que a maioria das famílias gastava em mantimentos num mês. Aos 34 anos, ele havia construído a Tavares Tecnologias, de uma pequena startup em sua garagem até uma das empresas de software mais bem-sucedidas de Fresno. Com clientes espalhados pelo globo e receitas anuais na casa das centenas de milhões. A Forbes o havia apresentado em sua lista dos 40 menores de 40 por 3 anos consecutivos e seu patrimônio pessoal ultrapassava 50 milhões de dólares. Mas o sucesso veio a um custo devastador. A mansão de 550 metros quadrados de Leonardo parecia mais um museu do que um lar. Com suas paredes brancas estéreis, móveis minimalistas selecionados por uma cara designer de interiores e cômodos que ecoavam com vazio em vez de vida. Ele não tinha amigos, apenas associados de negócios. Não tinha família, seus pais tendo falecido num acidente de carro quando ele tinha 25 anos, deixando-o herdeiro de sua fortuna, mas completamente sozinho no mundo. Ele nunca havia se apaixonado. Nunca sentiu o calor de uma conexão humana genuína. Nunca experimentou a alegria simples de compartilhar uma refeição com alguém que se importasse com ele como pessoa, não como oportunidade de negócios. O reflexo de Leonardo no espelho do corredor mostrava um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Um terno Armani sob medida perfeita, sapatos italianos de couro que custavam mais do que o aluguel mensal de muitas pessoas. Um relógio Rolex que brilhava com precisão fria em seu pulso. Mas seus olhos, castanho escuros, que revistas de negócios descreviam como penetrantes e comandantes, guardavam um vazio profundo que nenhuma quantia de dinheiro poderia preencher. Seu telefone vibrava insistentemente com notificações, e-mails sobre projeções trimestrais, solicitações de reunião, assuntos urgentes que demandavam sua atenção imediata. Leonardo mal olhava para eles, enquanto pegava as chaves de seu BMW na bancada de granito. Em seu mundo, tudo era urgente, tudo era crítico, e todos eram dispensáveis se não atendessem seus padrões exigentes. Na semana anterior, Leonardo havia demitido 3 funcionários por não atingirem metas de produtividade. Ele dera a notícia
com o mesmo distanciamento emocional que usaria para discutir lucros trimestrais, vendo recursos humanos como exatamente isso. Recursos a serem otimizados ou descartados conforme as necessidades do negócio. Uma das funcionárias demitidas era uma mulher cujo nome ele nem conseguia lembrar agora. Algo com S. Santos Silva. Não importava. No mundo cuidadosamente compartimentalizado de Leonardo, funcionários eram números em planilhas, variáveis em equações de lucro, nada mais. Enquanto Leonardo navegava seu BMW azul meia-noite pelas ruas arborizadas de Fresno naquela manhã de sábado, sua mente estava consumida pelos cálculos usuais, projeções de mercado, análise de concorrentes, estratégias de expansão. Ele estava fazendo seu atalho habitual pelos bairros residenciais, para evitar o trânsito de fim de semana a caminho do escritório, onde planejava passar mais um dia solitário, revisando relatórios e planejando as agressivas metas de crescimento do próximo trimestre. O ar da manhã estava fresco e limpo, típico de Fresno no início da primavera, quando o Vale Central despertava de seu breve sono de inverno. Corredores já estavam nas calçadas. Famílias começavam a emergir de suas casas para atividades de fim de semana. E o mundo inteiro parecia pulsar com vida e conexão. Coisas que Leonardo observava, mas nunca havia verdadeiramente experimentado. Foi quando ele a viu. Beatriz Silva estava na esquina das ruas Borboleta e Pinheiro. Sua figura minúscula quase engolida pela bicicleta rosa ao lado dela. Ela havia se posicionado estrategicamente no cruzamento mais movimentado do bairro, sua placa de papelão artesanal apoiada no quadro da bicicleta. A visão era tão inesperada, tão comoventemente inocente, que Leonardo se viu desacelerando e parando no meio-fio antes de ter decidido conscientemente fazê-lo. Quando Leonardo saiu de seu veículo de luxo, seus sapatos italianos de couro estalando contra o pavimento gasto, o contraste entre seu mundo e o de Beatriz ficou extremamente aparente. Ali estava um homem cujo terno custava mais do que a renda mensal de algumas famílias, abordando uma garotinha de 7 anos, em jeans, desbotado com remendos nos joelhos e uma camiseta que claramente vira dias melhores. O cabelo loiro de Beatriz estava preso em rabos de cavalo levemente tortos, presos com elásticos em vez de acessórios de cabelo sofisticados, e seus tênis pequenos estavam marcados por aventuras no playground. Mas o que mais impressionou Leonardo não foi a diferença em suas circunstâncias. Foi a dignidade com que essa criança pequena se portava. Apesar de seu nervosismo óbvio ao ver esse estranho imponente se aproximar, Beatriz ficou ereta e alta, seu queixo erguido com um orgulho que teria impressionado a realeza. Seus olhos azuis, embora cheios de apreensão, encontraram os dele diretamente, com uma honestidade que Leonardo percebeu não ter encontrado em anos de negociações empresariais. "Olá, querida", disse Leonardo, sua voz automaticamente suavizando de uma forma que o surpreendeu. Ele se agachou até o nível dos olhos de Beatriz, instintivamente compreendendo que sua altura poderia ser intimidadora para uma criança tão pequena. "O que você está fazendo aqui sozinha?" Beatriz apertou sua placa um pouco mais forte, sua vozinha mal acima de um sussurro, mas firme com determinação. "Estou vendendo minha bicicleta, senhor. Minha mãe perdeu o emprego há 3 semanas e não temos mais dinheiro para comida. Eu a ouvi chorando ontem à noite e ela disse para minha avó no telefone que só temos $18 até ela encontrar trabalho." As palavras atingiram Leonardo como um golpe físico. Quando foi a última vez que conversou com uma criança? Quando foi a última vez que alguém o olhou com confiança tão inocente, com completa ausência de agenda ou manipulação? Em seu mundo de negócios, toda conversa era uma negociação, todo relacionamento transacional. Mas essa garotinha estava falando com ele com honestidade pura e desprotegida, que cortava sua armadura emocional, cuidadosamente construída como uma faca através de seda. Sua mãe perdeu o emprego?
Leonardo perguntou gentilmente, embora algo sobre a situação começasse a incomodar as bordas de sua consciência. Qual é o nome da sua mãe, querida? Carolina Silva, respondeu Beatriz, inconscientemente balançando para frente e para trás, em seus pezinhos, do jeito que crianças fazem quando estão nervosas, mas tentando ser corajosas. Ela trabalhava em alguma grande empresa com computadores. Ela realmente amava o trabalho, e era muito boa nisso também. Ela ajudava pessoas com seus problemas de dinheiro e garantia que tudo somasse certo. Mas a demitiram e ela não entende por quê. Ela chora toda noite quando pensa que estou dormindo, mas consigo ouvi-la pelas paredes do nosso apartamento. O nome, Carolina Silva, atingiu a consciência de Leonardo como um raio, enviando ondas de choque através de sua memória. Onde ele havia ouvido esse nome antes? Por que soava tão familiar? Ele estudou o rosto sincero de Beatriz, notando a inteligência que brilhava em seus olhos azuis claros. O jeito como ela falava com articulação e maturidade notáveis para alguém tão jovem, a maneira cuidadosa como escolhia palavras para explicar uma situação claramente além de sua compreensão completa. Ela parece uma mãe maravilhosa, disse Leonardo cuidadosamente, sua mente correndo enquanto tentava situar o nome. E você está aqui tentando ajudá-la vendendo sua bicicleta? Beatriz assentiu solenemente, sua mãozinha acariciando afetuosamente o assento da bicicleta. Esta é minha coisa favorita no mundo inteiro. Mamãe economizou por meses e meses para comprá-la no meu aniversário. Ela a encontrou numa loja especial e consertou tudo sozinha, pintou desta linda cor rosa e colocou a cesta com as flores e tudo. Ela trabalhou tão duro para deixá-la perfeita para mim. Leonardo sentiu algo se partir dentro do peito, uma sensação tão estranha e inesperada que o fez ofegar. Ali estava essa linda criança inocente, disposta a sacrificar a coisa que mais amava no mundo, para tentar aliviar o fardo da mãe. A generosidade de espírito, o amor altruísta, a coragem que deve ter tomado para alguém tão pequena, tomar tal decisão era avassaladora. Quanto você quer pela sua bicicleta, querida? Leonardo perguntou, sua voz mais rouca do que pretendia. Beatriz mordeu o lábio inferior, claramente não tendo pensado completamente nessa parte. Ela olhou para sua bicicleta, depois de volta para Leonardo, seus olhos azuis cheios de incerteza. Não sei muito bem, senhor. Talvez $50. É demais. Eu só quero ajudar minha mãe para que ela não precise chorar mais. $50 parece muito dinheiro para mim, mas não sei se é suficiente para ajudar com a comida e o aluguel. Leonardo sentiu sua garganta apertar com uma emoção que não conseguia nomear. Essa criança preciosa estava preparada para abrir mão de sua posse mais valiosa por $50, uma quantia que ele provavelmente gastava no almoço sem pensar. A inocência de seu pedido, a esperança em sua voz, o jeito como falava sobre querer parar as lágrimas da mãe, estava quebrando muros em seu coração que ele nem percebera ter construído. Alcançando sua carteira, Leonardo extraiu 4 notas novinhas de $100. O dinheiro não significava nada para ele. Provavelmente tinha mais do que isso em moedas soltas nos porta-copos de seu carro. Mas ele sabia que para essa garotinha e sua mãe poderia significar a diferença entre ter um teto sobre suas cabeças e dormir na rua. Acho que $300 é um preço justo por uma bicicleta tão especial, disse Leonardo gentilmente, estendendo o dinheiro. Os olhos de Beatriz se arregalaram até o tamanho de pratos de jantar, sua boquinha caindo aberta em choque absoluto. Ela fitou as notas na mão de Leonardo como se fossem artefatos mágicos de outro mundo. $300? Mas, senhor, isso é tanto dinheiro. Tem certeza? Não acho que minha bicicleta vale tudo isso. Tenho absoluta certeza, respondeu Leonardo, sua voz cheia de emoção que lutava para controlar. Esta bicicleta é muito especial, porque foi amada por alguém muito especial. E sua mãe tem muita sorte de ter uma filha tão carinhosa e corajosa.
O que aconteceu em seguida mudou a vida de Leonardo Tavares para sempre. Beatriz, lágrimas de pura alegria, descendo por suas bochechas, jogou seus bracinhos ao redor do pescoço de Leonardo num abraço que foi breve, mas cheio de gratidão avassaladora e afeição inocente que Leonardo sentiu os últimos de seus muros emocionais desmoronarem em pó. Ninguém o havia abraçado em anos. Ninguém o havia tocado com afeição genuína em vez de interesse calculado. A sensação daqueles bracinhos ao redor de seu pescoço, o cheiro de shampoo infantil em seu cabelo, o calor de seu corpinho contra seu terno caro, despertou algo em Leonardo que ele pensava ter morrido há muito tempo. "Obrigada, senhor." "Muito obrigada", exclamou Beatriz, se afastando para sorrir para ele através de suas lágrimas. "Mamãe vai ficar tão feliz. Podemos comprar mantimentos e pagar o aluguel e talvez até religar a eletricidade. Você é como um anjo." Antes que Leonardo pudesse responder, Beatriz já estava correndo em direção ao prédio de apartamentos, o dinheiro apertado firmemente em seu pequeno punho, sua voz carregando de volta para ele na brisa da manhã. Mamãe, venha rápido! O homem mais legal do mundo comprou minha bicicleta." Leonardo ficou sozinho na calçada, encarando a bicicleta rosa com sua alegre cestinha de margaridas e fitas esvoaçantes. O nome Carolina Silva continuava ecoando em sua mente como um sino que não parava de tocar. Em algum lugar de sua memória, ele conhecia esse nome, e o contexto era importante. Enquanto carregava cuidadosamente a bicicleta no espaçoso porta-malas de seu BMW, não conseguia afastar a imagem das lágrimas de gratidão de Beatriz ou a sensação de seus bracinhos ao redor de seu pescoço. Pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo Tavares dirigiu para casa pensando em algo além de negócios. Naquela noite, Leonardo sentou-se em seu escritório doméstico, cercado por janelas do chão ao teto, que ofereciam vista panorâmica do horizonte de Fresno, enquanto o sol se punha atrás das montanhas Sierra Nevada, à distância. O escritório era um templo a seu sucesso, paredes forradas com prêmios e placas de reconhecimento. Uma enorme mesa de mogno que pertencera a um barão das ferrovias, primeiras edições em capa dura, de clássicos de negócios que ele havia lido, mas nunca verdadeiramente absorvido num nível emocional. Mas em vez de revisar o relatório trimestral espalhado em sua mesa, Leonardo se viu encarando a bicicleta de Beatriz, que havia posicionado no canto da sala onde podia vê-la. A tinta rosa parecia brilhar na luz da luminária, e as margaridas artificiais na cesta pareciam quase reais na iluminação suave. Toda vez que olhava para ela, ouvia a voz de Beatriz. Mamãe economizou por meses e meses. Ela trabalhou tão duro para deixá-la perfeita para mim. O nome Carolina Silva o assombrava o dia todo, circulando em sua mente como um pássaro de rapina. Finalmente, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa, Leonardo pegou seu telefone e ligou para sua diretora de recursos humanos, Juliana Martins, em seu número residencial. Juliana, é o Leonardo. Desculpe incomodá-la num sábado à noite, mas preciso que puxe um arquivo de funcionária para mim na primeira hora de segunda-feira. Carolina Silva. Ela foi demitida recentemente. A surpresa de Juliana era evidente em sua voz. Senhor Tavares, está tudo bem? É incomum o senhor ligar sobre assuntos de pessoal no fim de semana. Apenas puxe o arquivo, Juliana. Tenho algumas perguntas sobre a demissão dela que precisam de respostas imediatas. Leonardo passou um fim de semana agitado, sua rotina usual de treinos solitários, refeições gourmet, comida sozinho e horas lendo revistas de negócios completamente interrompida por pensamentos de uma garotinha de 7 anos e sua mãe. Ele se viu pesquisando estatísticas sobre mães solteiras, procurando informações sobre desemprego em Fresno, até ligando para uma loja de bicicletas local para perguntar sobre o processo de restauração de bicicletas infantis. Nenhuma dessas atividades fazia sentido para ele, mas não conseguia parar.
Na manhã de segunda-feira, chegou com o típico sol do Vale Central. Mas Leonardo já estava em seu escritório às 6 horas da manhã. Algo que até surpreendeu sua dedicada assistente, Margarida, que estava com a empresa há 12 anos e achava que conhecia todos os hábitos do chefe. Quando Juliana Martins bateu na porta de seu escritório exatamente às 8 horas, sua expressão estava perturbada. Ela carregava uma pasta manila nas mãos e sua postura confiante habitual parecia abalada. Senhor Tavares, tenho o arquivo de Carolina Silva que o senhor solicitou, mas receio que há informações muito perturbadoras que preciso compartilhar. Leonardo acenou para que ela se sentasse do outro lado de sua mesa, notando o jeito como Juliana segurava a pasta como se contivesse algo tóxico. Conte-me tudo, comandou Leonardo em seu tom de negócios habitual, embora seu coração estivesse batendo mais rápido do que o normal. Juliana abriu a pasta com relutância óbvia. Carolina Silva foi empregada conosco por 3 anos como analista financeira sênior. Suas avaliações de desempenho eram exemplares, consistentemente classificada entre os melhores 10% de seu departamento. Ela nunca teve problemas disciplinares, nunca perdeu prazos e seus colegas consistentemente elogiavam sua ética de trabalho e atenção aos detalhes. Leonardo franziu a testa. Então por que ela foi demitida? O rosto de Juliana empalideceu. Senhor, receio que ela foi demitida por engano. Há 3 semanas, atualizamos nosso sistema de software de RH. Durante a migração de dados, houve uma falha que confundiu números de identificação de funcionários. O número de identificação de Carolina Silva foi misturado com o de Carolina Williams, que estava sendo demitida por peculato. A ordem de demissão saiu com o nome de Silva em vez de Williams. As palavras atingiram Leonardo como um trem de carga. Ele agarrou a borda de sua mesa, seus nós dos dedos ficando brancos, enquanto a magnitude total do erro afundava. Está me dizendo que Carolina Silva foi demitida pelo crime de outra pessoa? Sim, senhor. Carolina Williams estava roubando do caixa pequeno e falsificando relatórios de despesas. Ela foi corretamente demitida, mas a falha no software significou que Carolina Silva recebeu o aviso de demissão no lugar. Quando percebemos o erro, Silva já havia sido escoltada do prédio e seus cartões de acesso desativados. Enviamos a ela uma carta de demissão citando má conduta financeira que ela nunca cometeu. Leonardo sentiu-se fisicamente doente. A sala parecia girar ao seu redor, enquanto processava a verdade devastadora. Ele havia, sem saber, destruído a carreira e o sustento de uma mulher inocente, deixando ela e sua filha em pobreza desesperada. A imagem de Beatriz vendendo sua bicicleta, de Carolina chorando até dormir toda noite, de uma criança de 7 anos assumindo responsabilidades de adulta para tentar salvar sua família. Tudo era culpa dele. Por que esse erro não foi detectado e corrigido imediatamente? A voz de Leonardo era mortalmente quieta, o tom que fazia executivos experientes tremerem. Juliana se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Senhor, Carolina Silva tentou contatar o RH várias vezes para contestar a demissão. Ela ligou, enviou e-mails, até veio ao prédio tentando falar com alguém sobre esclarecer o que ela disse ser um erro. Mas nossa política é não discutir registros de funcionários demitidos, e a segurança foi instruída a não permitir que ela voltasse às instalações. Foi dito a ela que toda a comunicação tinha que ser através de canais legais, que ela não tinha condições de buscar. Leonardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela com vista para o centro de Fresno. Em algum lugar lá fora estava o prédio de apartamentos onde Carolina Silva morava, onde ela lutava para alimentar sua filha, onde chorava até dormir, porque sua empresa havia destruído sua vida através de incompetência descuidada. Me arranje o endereço residencial de Carolina Silva imediatamente, disse Leonardo, sua voz tensa com emoção controlada. E Juliana, se uma palavra desta conversa sair desta sala antes que eu decida como lidar com isso,
Você estará procurando novo emprego antes do almoço. Sim, senhor. Terei o endereço para o senhor dentro de 1 hora. Leonardo passou o resto daquela segunda-feira fazendo ligações discretas para advogados, pesquisando lei de demissão injusta e tentando descobrir como desfazer o dano catastrófico que sua empresa havia infligido a uma família inocente. Mas mais do que as implicações legais, ele era assombrado pela memória do rosto inocente de Beatriz, sua disposição de sacrificar tudo pelo bem-estar da mãe e o conhecimento de que era responsável por colocá-las naquela situação desesperadora. Na manhã seguinte, Leonardo estava do lado de fora do complexo de apartamentos residencial Borboletas, segurando um grande buquê de rosas brancas e sentindo-se mais nervoso do que havia ficado durante sua primeira reunião de diretoria ou sua primeira entrevista na televisão. O prédio estava longe de seu bairro luxuoso. Uma estrutura modesta de 2 andares, com tinta descascando das paredes exteriores, um pequeno playground, com equipamentos que haviam visto dias melhores, e estacionamento cheio de carros que eram mantidos juntos mais por esperança e determinação do que integridade mecânica. Mas havia algo sobre o lugar que o bairro rico de Leonardo não tinha: sinais de vida real. Bicicletas infantis acorrentadas aos corrimãos das escadas, cataventos coloridos pendurados em varandas, floreiras em janelas onde moradores haviam tentado adicionar beleza a seus arredores modestos. Era claro que pessoas viviam ali, realmente viviam ali, de formas que sua mansão estéril nunca havia sido vivida. Leonardo subiu as escadas até o 2º andar, seus sapatos caros ecoando nos degraus de concreto. O apartamento 2B tinha um pequeno tapete de boas-vindas, decorado com girassóis e uma guirlanda feita de flores de seda pendurada na porta. Toques que falavam de alguém que tinha orgulho em criar um lar, independentemente das circunstâncias econômicas. Quando Carolina Silva abriu a porta, Leonardo ficou sem palavras. Mesmo em seu jeans gasto e suéter folgado, com seu cabelo loiro preso num rabo de cavalo simples e exaustão evidente em seus olhos verdes, ela era deslumbrantemente linda. Mas não era apenas sua beleza física que o paralisou. Era algo em seu rosto, uma força e resiliência que falavam de uma mulher que havia enfrentado tempestades que teriam quebrado pessoas menores. Havia dignidade no jeito como se portava, graça em seus movimentos, apesar do estresse óbvio sob o qual estava, e inteligência que brilhava em seus olhos, mesmo através de seu cansaço. "Posso ajudá-lo?" Carolina perguntou cautelosamente, sua voz carregando o cansaço de alguém que aprendeu a ser desconfiada de visitantes inesperados. Ela instintivamente se posicionou protetoramente na porta, e Leonardo percebeu que estava protegendo o interior do apartamento de sua vista. "Senhorita Silva, meu nome é Leonardo Tavares. Sou o CEO da Tavares Tecnologias, e acredito que precisamos conversar." O rosto de Carolina empalideceu, sua mão agarrando o batente da porta para se apoiar. Leonardo viu seus olhos verdes se encherem de uma mistura de medo, raiva e algo que poderia ser esperança, embora ela estivesse claramente tentando suprimi-la. "Se é sobre os papéis de acordo de demissão, eu já os assinei", disse Carolina, sua voz cuidadosamente controlada. "Não estou procurando confusão. Só quero encontrar trabalho e cuidar da minha filha." "Não, senhorita Silva, você não entende", Leonardo disse rapidamente, notando o jeito como sua voz tremeu levemente, apesar de sua tentativa de soar composta. "Não estou aqui sobre papéis de acordo. Estou aqui porque minha empresa cometeu um erro terrível e imperdoável. Você nunca deveria ter sido demitida. Sua demissão foi completamente errônea." Antes que Carolina pudesse responder, uma vozinha chamou de dentro do apartamento. "Mamãe, quem está na porta?" Beatriz apareceu ao lado da mãe, e seu rosto imediatamente se iluminou com reconhecimento e prazer. "Mamãe, é o homem legal que comprou minha bicicleta, aquele que me deu todo aquele dinheiro."
Leonardo viu os olhos de Carolina se arregalar enquanto as peças se encaixavam em sua mente. Este era o misterioso comprador sobre o qual sua filha havia contado. O homem que havia aparecido como resposta a uma oração e pago uma quantia extraordinária pela velha bicicleta de Beatriz. Mas ele também era o CEO da empresa que havia destruído suas vidas. As emoções conflitantes brincavam em seu rosto expressivo como padrões climáticos numa paisagem. "Você é quem comprou a bicicleta de Beatriz?" Carolina perguntou, sua voz cheia de confusão e algo que poderia ser o começo de compreensão. "Sim, e gostaria muito de explicar o porquê. Posso entrar? Acho que temos muito a discutir." Carolina hesitou por um momento, seus instintos protetores lutando com curiosidade e a esperança desesperada de que talvez, de alguma forma, essa visita inesperada pudesse significar salvação para ela e Beatriz. Finalmente, ela se afastou e fez um gesto para Leonardo entrar. A pequena sala de Carolina contava a história de suas lutas sem que uma única palavra fosse dita. Os móveis eram limpos, mas gastos, obviamente de segunda mão, mas cuidados com o tipo de atenção que vem de saber que não se pode substituir nada. Livros infantis eram cuidadosamente organizados em prateleiras improvisadas, construídas com caixotes de madeira e tábuas, e as paredes eram decoradas com desenhos coloridos de Beatriz em vez de obras de arte caras. Uma pequena televisão ficava numa mesa dobrável, e a mesa de centro era, na verdade, um baú velho, coberto com um pano costurado à mão. Apesar da modéstia de suas circunstâncias, o apartamento irradiava calor e amor de uma forma que a mansão de Leonardo nunca teve. Cada superfície mostrava evidências do cuidado de uma mãe. Mantas tricotadas à mão cobrindo os móveis, flores frescas do jardim do complexo, arranjadas num pote de vidro, fotografias de Beatriz, em várias idades exibidas proeminentemente em cada superfície disponível. Este era um lar no sentido mais verdadeiro da palavra, um lugar onde o amor vivia e crescia, apesar das dificuldades financeiras. Leonardo se sentiu enorme e deslocado no espaço íntimo, como um gigante que tropeçara numa casa de bonecas. Ele se acomodou desconfortavelmente na beira do pequeno sofá, agudamente consciente de quanto seu terno provavelmente custava comparado a tudo mais na sala combinado. Carolina sentou-se em frente a ele numa cadeira, que fora posicionada para pegar a melhor luz da janela para a leitura, seus braços envoltos protetoramente ao redor de si mesma. Beatriz se acomodou no chão, próxima com um livro de colorir e uma lata de café cheia de giz de cera. Mas Leonardo podia dizer que ela estava ouvindo cada palavra, apesar de seu foco aparente em sua arte. "Senhorita Silva", Leonardo começou, sua voz pesada com remorso. "Devo a você o pedido de desculpas mais profundo que é possível um ser humano oferecer a outro. Sua demissão foi resultado de um erro de software durante uma atualização do sistema de RH. Você foi confundida com outra funcionária que estava sendo demitida por peculato. Você nunca deveria ter perdido seu emprego." Carolina o encarou por um longo momento, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz mal estava controlada, tremendo com meses de emoção suprimida. "Tem alguma ideia de como foram essas últimas 3 semanas para nós?" Ela perguntou, e Leonardo podia ver suas mãos tremendo em seu colo. "Sabe o que é ser escoltada de seu local de trabalho como criminosa? Ter guardas de segurança observando enquanto você empacota seus pertences pessoais numa caixa de papelão? Passar por colegas que não olham nos seus olhos porque pensam que você é ladra?" Leonardo sentiu cada palavra como um golpe físico, mas forçou-se a manter contato visual, a testemunhar a dor que sua empresa havia causado. Carolina continuou, sua voz ficando mais forte com raiva. "Me candidatei a 63 empregos em 3 semanas. 63. Sabe quantas entrevistas consegui? 2. E ambas terminaram no momento em que ligaram para referências e ouviram sobre minha demissão por má conduta financeira.
Minha filha tem comido sanduíches de pasta de amendoim no jantar porque não posso pagar mais nada. Nossa eletricidade foi cortada 2 vezes. O proprietário já nos serviu com aviso de despejo. Leonardo viu lágrimas se formarem nos olhos de Carolina, embora ela se recusasse a deixá-las cair na frente dele. Seu orgulho era evidente mesmo em sua dor, e isso fazia o peito dele doer com admiração e culpa em medidas iguais. Minha filha de 7 anos vendeu sua posse mais preciosa porque me ouviu chorando e quis ajudar, Carolina continuou. Ela ficou numa esquina, tentando sacrificar a coisa que mais amava no mundo, porque sua empresa destruiu minha reputação e nos deixou sem nada. Beatriz olhou de seu livro de colorir, seus olhos azuis sérios. Ouvi mamãe conversando com a vovó no telefone. Ela disse que talvez tivéssemos que morar no nosso carro se ela não encontrasse emprego logo. A inocência da declaração de Beatriz, entregue de forma objetiva enquanto continuava colorindo uma figura de uma casa com cerca branca, quase partiu o coração de Leonardo. Essa linda criança estava vivendo com um medo muito adulto de ficar sem teto e era culpa dele. Quero consertar isso, disse Leonardo seriamente, inclinando-se para frente em sua cadeira. Gostaria de oferecer sua posição de volta com aumento salarial de 30%, como compensação por nosso erro e as dificuldades que causou. Você também receberá pagamento retroativo completo pelas 3 semanas, que foi injustamente desempregada, mas compensação adicional pelo sofrimento emocional que esta situação causou. Carolina ficou quieta por vários minutos, encarando suas mãos dobradas no colo. Quando ergueu o olhar, havia algo feroz em seus olhos que lembrou Leonardo de uma leoa protegendo seu filhote. Por que eu deveria confiar em você? Ela perguntou sem rodeios. Como sei que isso não é apenas mais um jogo corporativo? E você não vai me demitir de novo no momento em que se tornar conveniente? Como sei que você não está apenas tentando evitar um processo por demissão injusta? Leonardo nunca havia tido sua integridade questionada tão diretamente. E, estranhamente, ele se viu respeitando Carolina ainda mais por isso. Em seu mundo de negócios, pessoas diziam o que pensavam que ele queria ouvir. Essa mulher estava falando a verdade ao poder, exigindo responsabilização de alguém que segurava o futuro de sua família nas mãos. Por quê? Disse Leonardo lentamente, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Há 3 dias, eu nunca havia olhado nos olhos de uma garotinha de 7 anos, vendendo sua bicicleta para ajudar a mãe a pagar por comida, sabendo que minha empresa era responsável por colocá-la nessa posição. Porque nunca tive que encarar as consequências de tratar funcionários como recursos descartáveis, em vez de seres humanos com famílias que dependem deles. Porque nunca me senti tão envergonhado de minhas ações em toda a minha vida. Beatriz olhou de seu livro de colorir novamente. Você parece muito triste, Sr. Leonardo. Está bem? A pergunta simples, feita com tanta preocupação genuína pela criança que ele havia inadvertidamente machucado, quase desfez Leonardo completamente. Estou triste porque minha empresa machucou você e sua mãe, querida. Mas vou fazer tudo o que puder para melhorar. Eu gosto de você, Beatriz anunciou, com a honestidade direta da infância. Você foi muito legal comigo quando comprou minha bicicleta e me deu dinheiro suficiente para ajudar a mamãe. Você não parece mal, como uma pessoa que machucaria pessoas de propósito. Carolina estudou o rosto de Leonardo intensamente, buscando qualquer sinal de engano ou manipulação. O que ela viu em vez disso foi remorso genuíno e algo mais, uma solidão que de alguma forma espelhava a dela própria. Embora não pudesse entender como alguém tão rico e bem-sucedido poderia possivelmente entender o que solidão parecia. Está bem, Sr. Tavares, disse Carolina finalmente. Vou considerar sua oferta, mas tenho condições. Diga-as. Quero garantia escrita de emprego por pelo menos 2 anos, não apenas 1. Quero reportar diretamente a você em vez de passar pelo RH, já que eles claramente não podem ser confiados para lidar com assuntos de pessoal competentemente.
E quero sua garantia pessoal de que minha filha e eu seremos tratadas com respeito e dignidade por todos em sua organização. Leonardo assentiu sem hesitação. Feito, tudo isso. Quando pode começar? Segunda-feira de manhã. E, senhor Tavares, quero a verdade sobre o que aconteceu documentada por escrito, com cópias enviadas ao Departamento Estadual de Trabalho e à Associação de Defesa do Consumidor. Não quero que isso aconteça com mais ninguém. Absolutamente. Você tem minha palavra. Enquanto Leonardo se preparava para sair, Beatriz puxou gentilmente a manga de seu terno caro. Senhor Tavares, você ainda tem minha bicicleta? Leonardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Carolina vira dele desde que chegara. Sim, tenho, querida. Estou cuidando muito bem dela. Que bom, disse Beatriz solenemente. Sinto falta dela às vezes, mas estou feliz que pude ajudar a mamãe. Talvez algum dia, quando tivermos mais dinheiro economizado, eu possa visitá-la. Gostaria de ver como ela está. O coração de Leonardo apertou com o pedido inocente. Essa criança notável estava preocupada com o bem-estar de sua bicicleta, como se fosse um animal de estimação que tivera que doar. Talvez possamos fazer algo ainda melhor do que isso, ele disse suavemente. Nas semanas seguintes, algo totalmente inesperado começou a se desenvolver entre Leonardo e a família Silva. O que havia começado como obrigações, impulsionadas por culpa, lentamente evoluiu para algo que Leonardo nunca havia experimentado antes. Amizade genuína e talvez algo ainda mais profundo que ele não estava pronto para nomear. Leonardo se viu parando no apartamento delas depois do trabalho. Inicialmente, sob o pretexto de verificar a transição de Carolina de volta ao trabalho e garantir que ela e Beatriz estivessem se ajustando às suas circunstâncias melhoradas. Mas a verdade era mais complicada e mais profunda do que simples gerenciamento de culpa. Pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo estava experimentando o que era fazer parte de uma família. Carolina insistia que ele ficasse para jantar, servindo refeições simples de sopa caseira, pão fresco e saladas feitas com vegetais que cultivava em pequenos vasos em sua minúscula varanda. A comida não era nada como a culinária gourmet a que estava acostumado, mas tinha gosto melhor do que qualquer coisa que já comera, porque era preparada com amor e compartilhada com pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar. Beatriz o presenteava com histórias detalhadas sobre seu dia na escola, sua empolgação com uma boa nota num teste de ortografia, suas preocupações sobre uma amiga que estava sendo intimidada, seus sonhos de se tornar veterinária para poder ajudar animais doentes. Ela lhe mostrava suas tarefas de casa, radiante de orgulho quando ele elogiava sua arte, e gradualmente começava a tratá-lo menos como um misterioso visitante adulto e mais como um membro querido da família. Para Carolina, a presença de Leonardo era inicialmente perturbadora. Ela havia construído muros ao redor de si mesma e Beatriz, após o abandono de Miguel durante sua gravidez, determinada a provar que podia lidar com tudo sozinha, que não precisava de mais ninguém para completar sua pequena família. Mas o interesse genuíno de Leonardo em suas vidas diárias, sua paciência com as perguntas intermináveis de Beatriz e sua vulnerabilidade inesperada começaram a corroer suas defesas cuidadosamente construídas. Você não precisa continuar verificando a gente, disse Carolina uma noite, enquanto Leonardo ajudava Beatriz com sua lição de matemática na pequena mesa da cozinha. A visão desse homem poderoso e rico, pacientemente, explicando divisão longa a uma criança de 7 anos, sua gravata cara afrouxada e seu paletó pendurado numa cadeira da cozinha, era ao mesmo tempo encantadora e desconcertante. Estamos bem agora. Melhor do que bem, na verdade. Leonardo ergueu o olhar da folha de exercícios de Beatriz, onde estivera desenhando pequenas figuras para ajudá-la a entender o conceito de restos. Sei que não preciso. Eu quero. Havia algo em sua voz, uma honestidade tranquila, que fez Carolina estudar seu rosto mais atentamente. Sob seu exterior polido,
Ela estava começando a ver vislumbres do homem que ele poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Gentil, atencioso, até brincalhão quando Beatriz o convencia a participar de elaborados chás com sua coleção de bichos de pelúcia. Por quê? Carolina perguntou baixinho, genuinamente curiosa. Leonardo ficou quieto por um longo momento, observando Beatriz cuidadosamente apagar uma resposta errada e tentar o problema novamente com a língua para fora em concentração. Quando falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que Carolina nunca ouvira dele antes. Porque passei minha vida adulta inteira construindo muros ao meu redor, convencido de que sucesso significava não precisar de ninguém, disse Leonardo lentamente. Achei que se pudesse acumular riqueza suficiente, poder suficiente, reconhecimento suficiente, me sentiria realizado. Mas sentado aqui com você e Beatriz, vendo quanto amor existe neste apartamento pequeno, apesar de todos os desafios que vocês enfrentaram, percebo que nunca realmente vivi. Apenas existi. Carolina sentiu algo mudar em seu peito com sua honestidade crua. Esse homem poderoso e intimidador estava revelando um lado de si mesmo que suspeitava que poucas pessoas já viram. Meu pai era um empresário bem-sucedido, Leonardo continuou, seus dedos distraidamente organizando os lápis de Beatriz enquanto falava. Ele construiu sua fortuna tratando todos em sua vida como um ativo ou um passivo. Funcionários eram recursos a serem otimizados. Relacionamentos familiares eram redes a serem aproveitadas. Até minha mãe era mais uma esposa troféu do que uma parceira. Ele me ensinou que emoções eram fraquezas que homens bem-sucedidos não podiam se dar ao luxo de ter. Beatriz olhou de seu problema de matemática. Isso parece solitário, senhor Leonardo. O sorriso de Leonardo foi tingido com tristeza. Foi muito solitário, querida. Passei tantos anos seguindo seu exemplo que esqueci como me conectar com pessoas. Construí minha empresa usando seus métodos, tratando funcionários como números em planilhas, em vez de seres humanos com famílias e sonhos e medos. Mas você não é assim agora, disse Beatriz com a certeza confiante da infância. Você me ajuda com a lição de casa e faz a mamãe sorrir quando ela cozinha o jantar. Você é legal. Leonardo sentiu lágrimas pinicar em seus olhos, uma sensação tão estranha que quase não a reconheceu. Estar aqui com você e sua mãe está me ensinando o que estava perdendo minha vida inteira. Quando vi você naquela esquina, quando percebi o que minha frieza custou à sua família, algo dentro de mim se abriu. Não quero mais ser aquela pessoa. Carolina estendeu a mão pela pequena mesa e colocou sua mão sobre a de Leonardo, surpreendendo a ambos com o gesto. Você não é aquela pessoa, ela disse suavemente. Aquela pessoa não teria parado para ajudar uma garotinha vendendo sua bicicleta. Aquela pessoa não teria passado semanas se certificando de que estamos bem. Aquela pessoa não estaria sentada em nossa cozinha ajudando-o com lição de casa, em vez de trabalhar até tarde em algum escritório corporativo. O toque da mão de Carolina sobre a dele enviou calor, subindo pelo braço de Leonardo e entrando em seu peito. Ele virou a palma para cima para que seus dedos pudessem se entrelaçar, maravilhando-se com como perfeitamente a mão dela se encaixava na dele. Vocês duas mudaram minha vida, Leonardo sussurrou. Eu costumava achar que minha mansão era impressionante, porque era grande e cara. Mas não é um lar. É só um prédio. Isto, ele gesticulou ao redor da cozinha modesta delas. Isto é como um lar se sente. Enquanto as semanas passavam, sua amizade incomum se aprofundou em algo que nenhum deles esperava. Leonardo começou a passar fins de semana inteiros com Carolina e Beatriz, ajudando com compras de supermercado, assistindo aos jogos de futebol de Beatriz e participando dos rituais domésticos simples que compunham suas vidas. Ele aprendeu a cozinhar ao lado de Carolina, ensinou Beatriz a jogar xadrez e descobriu a satisfação profunda que vinha de ser necessitado e querido por quem ele era, em vez do que podia fornecer. Para Carolina,
Observar Leonardo se transformar do CEO intimidador, que primeiro apareceu em sua porta, em alguém gentil e carinhoso, era como assistir a uma flor desabrochar em fotografia acelerada. Ela começou a ver além de sua riqueza e poder para o homem solitário por baixo, alguém que nunca havia aprendido como fazer parte de uma família, mas estava ansioso para aprender. Beatriz, com a adaptabilidade da infância, simplesmente absorveu Leonardo em sua estrutura familiar, como se ele sempre estivesse estado lá. Ela começou a guardar suas melhores obras de arte para mostrar a ele, pedindo sua opinião sobre decisões importantes de criança de 7 anos, e inconscientemente começando a tratá-lo como a figura paterna que faltara em sua vida. Numa noite de sábado, no fim de outubro, enquanto sentavam juntos no sofá de Carolina, assistindo ao filme favorito de Beatriz, Leonardo fez uma observação tranquila que mudou tudo. Tenho pensado em algo que Beatriz disse algumas semanas atrás. Ele disse, seu braço ao redor dos ombros de Carolina, enquanto ela se inclinava contra ele. Ela me perguntou por que eu parecia triste, e percebi que passei tantos anos sendo entorpecido que havia esquecido a diferença entre tristeza e vazio. Carolina inclinou a cabeça para olhá-lo. Qual é a diferença? Tristeza significa que você é capaz de sentir alegria. Vazio significa que você desistiu de ambos. Ele pausou, buscando palavras. Estes meses com você e Beatriz me ensinaram que eu estava vazio, não triste. Mas agora, ele pausou buscando palavras, agora sinto tudo. Alegria quando Beatriz me mostra uma boa nota. Contentamento quando cozinhamos juntos. Orgulho quando vejo você lidar com situações difíceis com tanta graça. E algo mais. Algo que nunca senti antes. O quê? Carolina sussurrou. Leonardo se virou para encará-la completamente, seus olhos escuros intensos com emoção. Amor, eu amo você, Carolina. Amo você e amo Beatriz. E não consigo imaginar minha vida sem vocês duas nela. A confissão pairou no ar, entre eles, crua e honesta e aterrorizante em suas implicações. A respiração de Carolina prendeu em sua garganta enquanto processava suas palavras. Leonardo, ela respirou, sua mão subindo para tocar seu rosto. Sei que é complicado. Leonardo continuou rapidamente, como se tivesse medo de que ela pudesse pará-lo. Sei que meus sentimentos podem tornar as coisas difíceis para você no trabalho. E sei que você tem todo motivo para ser cautelosa sobre confiar seu coração a alguém. Mas tinha que dizer a verdade. Estes últimos meses com você e Beatriz foram os mais felizes de toda a minha vida. Carolina estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade e esperança e medo todos misturados em sua expressão. Esse homem poderoso estava desnudando seu coração, arriscando rejeição de alguém que tinha todo motivo para manter distância emocional. Eu também amo você, ela sussurrou finalmente, e viu alívio inundar seus traços. Tenho tentado tanto não amar, tentando me proteger e Beatriz da possibilidade de nos machucarmos novamente, mas não consigo evitar. Você se tornou tudo para nós. Seu primeiro beijo foi suave e hesitante, anos de solidão e muros cuidadosamente construídos finalmente desmoronando. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Olhem! A voz animada de Beatriz os fez se virar para a janela. Está nevando. De fato, a primeira neve da temporada estava começando a cair lá fora, polvilhando o pátio do complexo de apartamentos com branco. Beatriz pressionou seu rosto contra o vidro, sua respiração embaçando a janela, enquanto observava os flocos dançarem na luz das lâmpadas do estacionamento. Podemos sair e pegar flocos de neve? Beatriz perguntou, saltitando de empolgação. Leonardo e Carolina trocaram um olhar cheio de amor e possibilidade. Claro, querida, disse Carolina. Vamos pegar nossos casacos. Enquanto se agasalhavam em suas roupas de inverno, Leonardo pegando emprestado um dos suéteres grandes de Carolina, já que não viera preparado para a neve, Beatriz tagarelava animadamente sobre fazer anjos de neve e ter uma guerra de bolas de neve.
Mas foi a visão de Leonardo e Carolina, de mãos dadas, enquanto seguiam ela para fora, que se tornaria uma das memórias mais preciosas de Beatriz. Passaram 1 hora no pátio, construindo um pequeno boneco de neve, com botões feitos de pedrinhas e um cachecol que Leonardo galantemente doou de seu próprio pescoço. Beatriz riu, enquanto tentava pegar flocos de neve em sua língua, e Leonardo surpreendeu ambas ao iniciar uma guerra gentil de bolas de neve, que deixou os três cobertos de branco e sem fôlego de risadas. Quando finalmente retornaram ao calor do apartamento, suas bochechas vermelhas de frio e seus corações cheios de alegria, Leonardo ajudou Carolina a fazer chocolate quente, enquanto Beatriz trocava de roupa para pijamas quentes. Enquanto sentavam juntos no sofá, compartilhando as bebidas quentes e observando a neve continuar a cair lá fora, Leonardo percebeu que essa noite simples continha mais felicidade genuína do que todos seus sucessos empresariais combinados. Mas sua felicidade recém-encontrada estava prestes a enfrentar seu maior teste. Era uma manhã fria de fevereiro, quando Miguel Rodrigues apareceu na porta de Carolina sem aviso. Aos 28 anos, Miguel ainda possuía o charme jovial e sorriso fácil que haviam atraído Carolina durante seus anos de faculdade. Mas havia algo diferente sobre ele agora. Suas roupas eram mais caras do que Carolina se lembrava dele usando. Seu cabelo estava profissionalmente estilizado e ele se portava com uma confiança que falava de sucesso recente. Mas sob o exterior polido, Carolina podia ver algo desesperado em seus olhos castanhos, uma fome que a fez instintivamente recuar. "Olá, Carolina", disse Miguel, sua voz suave e ensaiada, como se houvesse praticado este momento. "Você está linda. A maternidade combina com você." O sangue de Carolina congelou a visão dele. 8 anos de estabilidade cuidadosamente construída, de repente, pareceram frágeis, como um castelo de cartas numa tempestade. "O que está fazendo aqui, Miguel? Você não tem direito de aparecer na minha porta sem avisar." "Vamos, não seja assim", Miguel respondeu, seu sorriso nunca vacilando, enquanto passava por ela entrando no apartamento. Carolina notou que ele estava observando tudo. Os móveis modestos, mas confortáveis, as fotos de família nas paredes, a evidência de uma vida construída sem ele. "Ouvi através de alguns amigos mútuos da faculdade que você está indo bem agora. Recuperou seu emprego em alguma grande empresa de tecnologia, se mudou para um bairro melhor. Achei que talvez fosse hora de conversarmos sobre sermos uma família novamente." "Uma família?" A voz de Carolina se elevou com raiva incrédula. "Você me abandonou quando estava grávida de 6 meses, Miguel. Disse que não estava pronto para ser pai, que um bebê arruinaria suas chances de sucesso. Você não tem direito de usar essa palavra." Antes que Miguel pudesse responder, Beatriz apareceu na porta da sala, ainda em seu pijama e abraçando seu coelho de pelúcia favorito. Ela parou ao ver o estranho, seu radar intuitivo de criança imediatamente captando a tensão na sala. "Mamãe", disse Beatriz incerta. "Quem é este?" O coração de Carolina se partiu por ter que fazer esta apresentação. "Beatriz, querida, Este é Miguel Rodrigues. Ele é seu pai biológico." Beatriz inclinou a cabeça, estudando Miguel com a avaliação cuidadosa que crianças usam quando sentem emoções adultas que não entendem. Não havia reconhecimento em seus olhos, nenhuma centelha de conexão. Este homem era um completo estranho para ela. "Você é aquele que foi embora quando eu estava na barriga da mamãe?" Beatriz perguntou com franqueza surpreendente. A expressão confiante de Miguel vacilou pela primeira vez. "Eu era jovem naquela época, princesa. Cometi alguns erros, mas estou aqui agora e quero compensar você e sua mãe. Tenho um bom emprego agora, um apartamento legal em Los Angeles. Posso prover para vocês 2 do jeito que merecem." Beatriz processou essa informação com a consideração séria que dava a todos os assuntos importantes. "Não preciso que compense nada para mim", ela disse finalmente. "Leonardo cuida de nós agora."
Ele me lê histórias antes de dormir e me ajuda com a lição de casa e nunca faz a mamãe chorar. Ele é meu pai de verdade. As palavras atingiram Miguel como um golpe físico e Carolina viu sua fachada encantadora rachar completamente. Leonardo? Quem diabos é Leonardo? Leonardo Tavares é meu chefe e nosso amigo, disse Carolina cuidadosamente, não querendo revelar a profundidade de seu relacionamento a Miguel. Ele tem sido muito bom conosco. A risada de Miguel foi áspera e amarga. Seu chefe? Vamos lá, Carolina. Não sou idiota. Você está dormindo com seu chefe rico, não está? Usando nossa filha para se garantir uma vida confortável com algum CEO Sugar Daddy. Como se atreve? Disse Carolina, sua voz mortalmente quieta com raiva controlada. Você não tem absolutamente nenhum direito de julgar minha vida ou minhas escolhas. Você nos deixou, Miguel. Escolheu abandonar sua namorada grávida e seu filho por nascer, porque responsabilidade era inconveniente para você. Você não pode voltar 8 anos depois e fingir se importar com o bem-estar de Beatriz. Sou o pai dela, Carolina, disse Miguel, sua voz ficando feia e ameaçadora. O pai biológico dela. Tenho direitos legais, goste você ou não. Talvez seja a hora de começar a exercê-los. Um tribunal pode ficar muito interessado em ouvir sobre seu arranjo de moradia com esse tal de Leonardo. A ameaça pairou no ar como gás venenoso. Carolina sentiu seus joelhos fraquearem enquanto as implicações caíam sobre ela. Miguel poderia potencialmente entrar com pedido de custódia, poderia atrapalhar a vida estável e amorosa que construíra para Beatriz, poderia destruir a felicidade frágil que haviam encontrado com Leonardo. Beatriz, sentindo a tensão adulta mesmo sem compreendê-la totalmente, moveu-se para mais perto da mãe e deslizou sua mãozinha na de Carolina. Mamãe, eu não gosto dele, ela sussurrou. Ele está deixando você com medo. Naquela noite, quando Leonardo chegou para seu jantar habitual juntos, imediatamente sentiu que algo estava errado. Carolina estava pálida e distraída, mal tocando sua comida, enquanto Beatriz se agarrava ao lado dele mais firmemente que o usual e continuava lançando olhares nervosos em direção à porta, como se esperasse que o estranho desagradável voltasse. O que aconteceu? Leonardo perguntou baixinho, depois que Beatriz foi acomodada em seu quarto com um livro e seus bichos de pelúcia. Carolina contou sobre o retorno inesperado de Miguel, suas ameaças sobre custódia, suas insinuações sobre o relacionamento deles e seu interesse óbvio em sua situação financeira melhorada. Enquanto falava, Leonardo sentiu uma raiva crescendo em seu peito diferente de qualquer coisa que já experimentara. Não a raiva fria de conflitos de negócios, mas a fúria protetora feroz de um homem cuja família estava sendo ameaçada. Ele não pode tirar Beatriz de você, disse Leonardo com intensidade quieta. Não vou deixar que isso aconteça. Você não entende, disse Carolina, lágrimas finalmente transbordando enquanto o estresse do dia sobrecarregava sua compostura. Ele é o pai biológico dela. Mesmo tendo nos abandonado, os tribunais podem ficar do lado dele, especialmente se ele conseguir me pintar como mãe inapta que está morando com um homem com quem não é casada. Ele falou sobre ter um bom emprego em Los Angeles, poder prover para ela. E se um juiz achar que ela ficaria melhor com ele? Leonardo pegou as mãos trêmulas de Carolina nas dele, sentindo como estavam frias, apesar do calor do apartamento. Carolina, olhe para mim. Beatriz pertence com você. Você é uma mãe incrível. Qualquer um que passa 5 minutos com você pode ver quanto você a ama, quanto ela te ama. Nenhum tribunal no mundo tiraria uma criança de um lar amoroso e estável para entregá-la a alguém que a abandonou. Mas e se não for suficiente? Carolina sussurrou. E se os advogados dele forem melhores que os meus? E se ele a levar embora e eu nunca mais a vir? Leonardo puxou Carolina em seus braços, sentindo-a tremer com soluços suprimidos contra seu peito. O pensamento de perder Beatriz, dessa linda criança sendo forçada a viver com um homem que havia como peão em algum jogo distorcido, era insuportável.
Então lutamos contra ele, disse Leonardo firmemente. Juntos. Vou contratar os melhores advogados de família do estado, se for preciso. Vou gastar cada centavo que tenho para garantir que Beatriz fique onde pertence. Com você, conosco. Por que você faria isso por nós? Carolina perguntou, sua voz abafada contra sua camisa. Leonardo se afastou para poder olhar em seus olhos. Porque amo vocês duas mais que minha própria vida. Porque Beatriz é tanto minha filha como se eu tivesse estado lá desde o momento em que nasceu. Porque essa família, nossa família, é a coisa mais importante no mundo para mim. Carolina ergueu a mão para tocar seu rosto, seus dedos traçando a linha forte de sua mandíbula. Estou com medo, Leonardo. Não posso perdê-la. Ela é tudo para mim. Você não vai perdê-la, Leonardo prometeu, sua voz feroz com determinação. Juro para você, Carolina, em tudo que considero sagrado. Você não vai perdê-la. A batalha de custódia que se seguiu foi mais brutal e emocionalmente devastadora do que qualquer coisa que Carolina pudesse ter imaginado. Miguel havia contratado um advogado agressivo, especializado em direito de família de alto conflito, e sua estratégia era pintar Carolina como uma mulher oportunista que estava usando sua filha para manipular um homem rico. Eles questionaram sua aptidão como mãe, sua moral, seus motivos e seus arranjos de moradia, de formas que deixaram Carolina se sentindo violada e exposta. Os procedimentos judiciais se estenderam por semanas, cada sessão mais emocionalmente desgastante que a anterior. O advogado de Miguel trouxe à tona cada aspecto da vida de Carolina. Suas dificuldades financeiras antes de Leonardo, sua maternidade solo, sua demissão da Tavares Tecnologias, embora convenientemente omitissem o fato de que foi errônea, e seu relacionamento com Leonardo. Pintaram um retrato de uma mulher instável, oportunista e disposta a expor sua filha a relacionamentos adultos inapropriados por ganho financeiro. Leonardo contratou o escritório de advocacia familiar mais prestigioso da Califórnia, não poupando despesas na defesa de Carolina. Sua equipe legal foi liderada por Margaret Chen, uma renomada advogada especializada em proteger direitos de mães em disputas de custódia. Eles, metodicamente, construíram um caso, demonstrando a paternidade exemplar de Carolina, seu ambiente doméstico estável e a felicidade óbvia e bem-estar de Beatriz. Testemunhas de caráter testemunharam em favor de Carolina. Professoras que falaram sobre o sucesso acadêmico e estabilidade emocional de Beatriz, vizinhos que haviam observado a paternidade dedicada de Carolina ao longo dos anos, e colegas que atestaram sua integridade e ética de trabalho. Até os próprios funcionários de Leonardo vieram à frente para testemunhar sobre as mudanças positivas que observaram em seu CEO, desde que se tornou parte da vida da família, Silva. Mas o testemunho mais poderoso veio da doutora Sara Martinez, uma psicóloga infantil que fora designada pelo tribunal para avaliar os melhores interesses de Beatriz. Após passar horas entrevistando Beatriz, observando suas interações com Carolina e Leonardo e revisando seus registros escolares e histórico médico, a doutora Martinez pintou um quadro claro de uma criança feliz e bem ajustada, que prosperava em seu ambiente atual. Beatriz Silva é uma das crianças emocionalmente mais seguras que encontrei em 20 anos de prática, testemunhou a doutora Martinez. Ela tem um apego forte com sua mãe, excelente desempenho acadêmico, relacionamentos sociais saudáveis e habilidades de comunicação claras. Mais importante, ela formou um vínculo significativo com o Sr. Tavares, a quem consistentemente se refere como seu pai e que claramente cumpre um papel parental crucial em sua vida. O ponto de virada, no caso, veio quando a própria Beatriz foi entrevistada pela conselheira do Tribunal de Família. Apesar de sua pouca idade, a criança de 8 anos mostrou maturidade e clareza notáveis sobre seus próprios sentimentos e preferências. Não quero morar com um homem que foi embora, Beatriz disse à conselheira com impressionante compostura. Ele não é meu pai. Leonardo é meu pai.
Ele nunca foi embora, nenhuma vez. Ele me lê histórias e me ajuda com minha lição de casa e me leva ao treino de futebol. Quando tenho pesadelos, ele vem ao meu quarto e senta comigo até eu me sentir segura novamente. Quando perguntada sobre seus sentimentos em relação a Miguel, Beatriz foi ponderada, mas firme. Ele parece legal, eu acho, mas ele faz minha mamãe chorar e isso me deixa triste. Leonardo faz minha mamãe feliz e quando ela está feliz, eu também estou. A conselheira perguntou se Beatriz gostaria de passar tempo com Miguel, talvez em fins de semana ou feriados. Beatriz considerou isso seriamente antes de balançar a cabeça. Não, obrigada. Quero ficar com minha família de verdade. Leonardo e mamãe e eu. Somos uma família. O outro homem é só um estranho que por acaso estava lá quando eu nasci. O caso de Miguel começou a desmoronar. Quando ficou claro que seu interesse repentino em paternidade coincidia, suspeitamente, com sua descoberta da situação financeira melhorada de Carolina. Sob interrogatório, ele admitiu que não fez nenhuma tentativa de contatar Carolina ou prover qualquer apoio para Beatriz durante os 8 anos desde seu nascimento. Suas alegações de querer ser pai soaram vazias quando pesadas contra sua completa ausência da vida de sua filha. O golpe final veio quando Margaret Chen apresentou evidências das verdadeiras motivações de Miguel. Investigadores particulares haviam descoberto que Miguel estava enfrentando dificuldades financeiras significativas em Los Angeles, incluindo dívidas crescentes de cartão de crédito e perda recente de emprego. Seu interesse em ganhar custódia parecia ser primariamente motivado por desejo de acessar a riqueza de Leonardo através de pagamentos de pensão alimentícia, em vez de preocupação genuína pelo bem-estar de Beatriz. A juíza Patricia Williams, uma juíza veterana do Tribunal de Família, com 30 anos de experiência, entregou sua decisão com clareza e convicção. Ao determinar os melhores interesses da criança, este tribunal deve considerar não apenas relacionamentos biológicos, mas também a estabilidade, amor e compromisso que adultos proporcionam à vida de uma criança. Embora o Sr. Rodrigues seja de fato o pai biológico de Beatriz, ele voluntariamente renunciou qualquer reivindicação a esse relacionamento quando abandonou a Sra. Silva durante sua gravidez e não fez esforço para fazer parte da vida de sua filha por 8 anos. Em contraste, a Sra. Silva proporcionou a Beatriz um ambiente doméstico amoroso e estável, cuidado excelente e clara evidência de colocar as necessidades de sua filha em primeiro lugar em todas as circunstâncias. O Sr. Tavares, embora não seja o pai biológico, claramente assumiu um papel parental na vida de Beatriz e formou um vínculo significativo com a criança que serve suas necessidades emocionais e de desenvolvimento. Este tribunal considera que os melhores interesses de Beatriz são servidos permanecendo em sua situação de vida atual com sua mãe. A petição do Sr. Rodrigues por custódia é negada. Ele receberá direitos de visitação supervisionada por 2 horas a cada 2 sábados, contingente à disposição de Beatriz em participar e sujeito à revisão após 6 meses. Do lado de fora do tribunal, enquanto Miguel se afastava furioso com seu advogado, Leonardo envolveu seus braços ao redor de Carolina e Beatriz, segurando-as perto enquanto todos choravam lágrimas de alívio e gratidão. Acabou! Leonardo sussurrou no cabelo de Carolina. Você está segura. Estamos todos seguros. Ninguém pode separar nossa família. Beatriz olhou para ambos os adultos com a sabedoria de uma criança que passou por algo difícil, mas emergiu mais forte. Nós sempre íamos ficar bem, ela disse objetivamente. Temos uns aos outros e é isso que famílias fazem. Elas ficam juntas. Naquela noite, enquanto sentavam em seu apartamento, os 3 juntos novamente, seguros e protegidos em seu amor um pelo outro, Leonardo tomou uma decisão que vinha se construindo em seu coração por semanas. Carolina, Beatriz, ele disse, sua voz séria, mas calorosa.
Tenho algo muito importante para perguntar a vocês duas. Beatriz olhou de sua lição de casa, sentindo a importância do momento. O que é, Leonardo? Leonardo respirou fundo, sentindo-se mais nervoso do que jamais estivera durante qualquer apresentação de negócios ou reunião de diretoria. Como vocês duas se sentiriam se morássemos todos juntos permanentemente? Não apenas visitas e jantares, mas realmente sendo uma família, compartilhando uma casa, construindo uma vida juntos. O grito de empolgação de Beatriz provavelmente pôde ser ouvido por todo o complexo de apartamentos. Sério? Poderíamos todos morar juntos todo dia na sua casa grande, com a piscina e a biblioteca? Leonardo riu, o som rico com amor e esperança. Sério? Se sua mãe disser sim, eu não gostaria de nada mais do que acordar toda manhã com vocês duas. Ele se virou para Carolina, seus olhos escuros brilhando com vulnerabilidade e esperança. Carolina, sei que não estamos juntos no sentido tradicional há muito tempo, mas esses meses me mostraram como o amor verdadeiro se sente, o que família significa, o que lar realmente é. Quero ser o pai de Beatriz em todos os sentidos que importam. Quero ser seu parceiro em criá-la, em construir uma vida juntos, em enfrentar quaisquer desafios que surgirem em nosso caminho. Vocês duas topariam uma chance no para sempre comigo? A resposta de Carolina estava escrita em suas lágrimas. Seu sorriso radiante e o jeito como o beijou, com Beatriz rindo e torcendo entre eles. Sim, ela sussurrou contra seus lábios. Sim para tudo. Sim para a família. Sim para sempre. Sim para construir uma vida linda juntos. 3 meses depois, caminhões de mudança se alinharam do lado de fora do complexo de apartamentos residencial Borboletas, enquanto Carolina e Beatriz se preparavam para deixar o pequeno lar que abrigara tanto amor e luta. Leonardo insistiu em contratar carregadores profissionais para lidar com tudo, mas Carolina quis empacotar o quarto de Beatriz ela mesma, cuidadosamente embrulhando cada pertence precioso para a jornada à sua nova vida. A mansão de Leonardo havia sido completamente transformada em preparação para sua chegada. O que antes fora uma vitrine estéril, agora zumbia com vida e calor. Paredes que previamente exibiam arte cara, mas impessoal, agora mostravam os desenhos coloridos de Beatriz e fotografias de família. A sala de jantar formal havia sido convertida num espaço familiar confortável, com uma mesa grande onde poderiam comer refeições juntos, ajudar com lição de casa e jogar jogos de tabuleiro. O novo quarto de Beatriz estava além de seus sonhos mais selvagens. Pintado em seu tom favorito de roxo, com um cantinho de leitura junto à janela, prateleiras embutidas para sua crescente coleção de livros e uma escrivaninha onde poderia fazer lição de casa e criar arte. Mas sua adição favorita foi a sala de família que Leonardo criara com sofás confortáveis, arranjados ao redor de uma lareira e grandes janelas com vista para o quintal, onde se reuniriam toda a noite. O próprio quintal fora completamente redesenhado com uma área de playground, uma horta que Carolina poderia cuidar e bastante espaço para Beatriz andar de bicicleta quando Leonardo a devolvesse. A piscina, que antes fora apenas mais uma amenidade cara, agora apresentava cercamento de segurança e adições adequadas para crianças, pronta para se tornar o centro de diversão familiar e aulas de natação de Beatriz. Enquanto carregavam as últimas caixas de seu antigo apartamento, Beatriz pausou nas escadas e olhou de volta para a porta marcada 2B. Vou sentir falta deste lugar, ela disse pensativamente. Foi um lar bom para nós, não foi, mamãe? Carolina sentiu lágrimas pinicar em seus olhos, enquanto olhava ao redor do pátio, onde Beatriz havia aprendido a andar de bicicleta pela primeira vez, onde haviam construído bonecos de neve durante aquela primeira nevada mágica com Leonardo, onde haviam lutado e sobrevivido e finalmente prosperado. Foi um lar maravilhoso, querida. Nos manteve seguras e nos deu um lugar para nos amar. Mas agora estamos prontas para nossa próxima aventura.
Voltaremos para visitar alguma vez? Beatriz perguntou. Leonardo, que estivera carregando a caixa final em seu carro, veio e se ajoelhou ao lado de Beatriz. Podemos visitar sempre que você quiser, querida. Este lugar sempre será especial porque é onde nossa família realmente começou, onde conheci você e sua mãe, onde aprendemos a nos amar. Beatriz assentiu solenemente. Então, de repente, se animou. E é onde aprendi que, às vezes, quando você abre mão de algo que ama, você recebe algo ainda melhor de volta. Certo, Leonardo? A garganta de Leonardo apertou com emoção ao se lembrar daquela primeira manhã, quando Beatriz estivera na esquina, disposta a sacrificar sua posse mais preciosa pelo bem-estar da mãe. Isso mesmo, Beatriz. Às vezes, as coisas mais lindas vêm dos momentos mais difíceis. Enquanto dirigiam por Fresno em direção a seu novo lar de verdade, o lugar onde construiriam seu futuro juntos, Beatriz tagarelava animadamente sobre todas as coisas que queria fazer em sua nova casa. Ela queria ajudar Leonardo a plantar flores no jardim, aprender a nadar na piscina e talvez conseguir um cachorrinho para lhes fazer companhia. Podemos ter um cachorro, Leonardo, por favor? Beatriz perguntou, saltitando em seu assento de carro. Sempre quis um cachorrinho, mas nosso apartamento não permitia animais de estimação. Leonardo encontrou o olhar de Carolina no retrovisor e a viu rindo do entusiasmo de Beatriz. Acho que um cachorrinho soa como uma adição maravilhosa à nossa família, ele disse. Mas primeiro, vamos nos estabelecer em nossa nova casa. Então podemos ir ao abrigo de animais e encontrar o cão perfeito para nós. Este é o melhor dia de todos, Beatriz declarou, e ambos os adultos tiveram que concordar. A primavera derreteu num verão glorioso, enquanto a família Tavares Silva se estabelecia em sua nova vida juntos. Leonardo descobriu a alegria profunda da rotina doméstica. Café da manhã em família antes do acampamento diurno de Beatriz. Nados noturnos em sua piscina, viagens de fim de semana a mercados de fazendeiros e festivais locais. Ele aprendeu a fazer tranças no cabelo de Beatriz para o treino de futebol. Dominou a arte de fazer suas panquecas favoritas. E se tornou expert em ler histórias na hora de dormir com todas as vozes apropriadas dos personagens. Carolina se viu transformando também, florescendo na segurança e amor que Leonardo proporcionava. Seu calor e inteligência naturais floresceram enquanto não carregava mais o fardo da maternidade solo sozinha. Ela voltou à escola meio período para buscar seu MBA, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera recursos ou tempo para alcançar. Leonardo apoiou seus estudos completamente, ajustando sua própria agenda para garantir que Beatriz nunca ficasse sem um dos pais presente. Mas foi Beatriz quem fez a transformação mais notável. Segura no conhecimento de que era amada e querida por ambos seus pais, ela floresceu numa criança confiante e alegre que se destacava na escola. Fazia amigos facilmente e abordava a vida com otimismo e curiosidade. A garotinha preocupada, que uma vez estivera numa esquina tentando salvar sua família, foi substituída por uma criança feliz que sabia sem questionar que era valorizada e segura. Quando o 8º aniversário de Beatriz se aproximava no fim da primavera, Leonardo vinha secretamente planejando algo especial. A bicicleta rosa que os trouxera juntos fora cuidadosamente guardada em sua garagem. E nos últimos meses, ele vinha trabalhando com um especialista em restauração customizada para transformá-la em algo extraordinário. A bicicleta havia sido completamente reconstruída do zero. O quadro foi desmontado até o metal nu e repintado no tom favorito de rosa de Beatriz, mas agora brilhava com pintura automotiva de grau profissional que nunca desbotaria ou lascaria. Novos componentes cromados substituíram cada peça de hardware, polidos até brilho espelhado. As rodas foram reconstruídas com raios premium e equipadas com pneus de parede branca que pareciam algo de um sonho americano clássico. A cesta de vime foi completamente restaurada e reforçada,
depois preenchida com margaridas de seda frescas em branco e amarelo. Novas fitas de guidão em rosa e branco esvoaçavam como faixas de celebração. Um novo assento confortável foi estofado em couro rosa com costura branca e paralamas cromados foram adicionados para proteger Beatriz de respingos quando pedalasse por poças. Mas a adição mais especial foi uma pequena placa de nome cromada montada no guidão, gravada com letras elegantes. Para Beatriz Silva Tavares, a garotinha corajosa que mudou minha vida para sempre. Com todo meu amor, Papai Leonardo. A festa de aniversário foi realizada em seu quintal, com colegas de classe de Beatriz, de sua nova escola, correndo ao redor da piscina, brincando no elaborado equipamento de playground que Leonardo instalara e aproveitando o tipo de celebração que toda criança merece. Carolina ficou ao lado de Leonardo, observando sua filha rir com suas amigas, maravilhando-se com o quanto todos haviam chegado longe daquela manhã desesperada, quando Beatriz tentara vender sua bicicleta. "Você está feliz?" Leonardo perguntou baixinho, ainda às vezes precisando de garantia de que sua história de amor era real e duradoura. "Mais feliz do que jamais sonhei ser possível", Carolina respondeu, apertando sua mão. "Um ano atrás, eu não poderia ter imaginado nada disso. Você não apenas nos salvou, Leonardo. Você nos deu uma vida além de nossos sonhos mais selvagens." "Não", disse Leonardo, puxando-a mais perto e beijando sua têmpora. "Você e Beatriz me salvaram. Eu estava apenas existindo antes de conhecê-las. Agora estou realmente vivendo pela primeira vez em minha vida." Quando chegou a hora da apresentação do presente, Leonardo trouxe rodando a bicicleta restaurada, agora brilhando como uma joia à luz da tarde. Um suspiro coletivo subiu dos convidados da festa, à vista da linda máquina, mas foi a reação de Beatriz que Leonardo guardaria pelo resto de sua vida. Ela encarou a bicicleta por um longo momento, suas mãozinhas pressionadas contra a boca, seus olhos azuis se enchendo de lágrimas de pura alegria. A bicicleta parecia algo de um conto de fadas, cada componente perfeito, cada detalhe elaborado com amor e atenção. "É minha bicicleta", ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. "Minha bicicleta rosa que vendi para ajudar a mamãe. Mas está ainda mais linda do que eu lembrava. Assim como você e sua mãe fizeram minha vida mais linda do que jamais imaginei que poderia ser." Leonardo disse suavemente enquanto Beatriz se jogava em seus braços com tanto entusiasmo que ele tropeçou para trás, rindo. "Você a manteve segura para mim", disse Beatriz, sua voz abafada contra seu ombro. "Você cuidou da minha coisa mais especial e a deixou perfeita novamente." Leonardo respondeu, segurando-a firme, enquanto Carolina envolvia seus braços ao redor de ambos. "Assim como você cuidou do meu coração e o deixou perfeito novamente. Posso andar nela agora, por favor?" Beatriz implorou, já subindo na bicicleta antes que Leonardo pudesse responder. Enquanto ele ajustava a altura do assento, Beatriz havia crescido consideravelmente desde aquela manhã, quase um ano atrás, quando estivera na esquina. Leonardo maravilhou-se com quanto havia mudado em suas vidas. A bicicleta que antes representava desespero e sacrifício, agora simbolizava amor, restauração e novos começos. Beatriz oscilou levemente ao começar a pedalar, sua memória muscular precisando de um momento para despertar. Mas então encontrou seu equilíbrio e começou a andar em círculos confiantes ao redor do pátio, sua risada ecoando pelo quintal, pura e alegre e livre, enquanto as fitas rosas esvoaçavam do guidão como faixas de celebração, e as margaridas de seda saltitavam gentilmente em sua cesta de vime. "Olhem, papai Leonardo, olhem, mamãe", ela chamou enquanto ganhava velocidade e confiança. "Lembro como andar, e está ainda melhor do que antes." Leonardo sentiu a mão de Carolina deslizar na dele, enquanto observavam sua filha, a filha deles, em todos os sentidos que importavam, andando em sua bicicleta amada, à luz dourada da tarde de seu quintal. A transformação estava completa, não apenas da bicicleta, mas de todas as suas vidas.
Enquanto a festa terminava e os últimos convidados partiam, os três permaneceram no quintal enquanto o sol começava a se pôr sobre Fresno, pintando o céu em tons de rosa que combinavam perfeitamente com a bicicleta de Beatriz. Ela finalmente parara de andar tempo suficiente para mostrar a Leonardo e Carolina cada detalhe da restauração, sua empolgação transbordando enquanto descobria cada toque especial que ele adicionara. Papai Leonardo, ela disse de repente, usando o nome que evoluíra naturalmente ao longo dos meses. Posso te perguntar algo importante? Claro, querida. Pode me perguntar qualquer coisa. Beatriz ficou quieta por um momento, considerando cuidadosamente suas palavras com a seriedade que trazia a todos os assuntos importantes. Naquele dia, quando você comprou minha bicicleta de mim, você sabia que íamos nos tornar uma família? Leonardo trocou um olhar com Carolina, ambos lembrando daquela manhã desesperada que mudara todas as suas vidas. Não, Beatriz, eu não sabia então. Só sabia que você era uma garotinha muito especial, que estava tentando ajudar sua mãe. Eu também queria ajudar. Mas você manteve minha bicicleta segura, mesmo quando não me conhecia muito bem, Beatriz observou. E você nos visitou e ajudou a mamãe a recuperar o emprego e se tornou meu amigo. Essas parecem coisas de família. Você está certa, disse Leonardo, tocado por sua sabedoria. Acho que talvez meu coração soubesse que íamos ser uma família antes do meu cérebro descobrir. Beatriz assentiu, como se isso fizesse perfeito sentido para ela. Estou feliz que você comprou minha bicicleta naquele dia. Se você não tivesse parado para me ajudar, talvez nunca tivéssemos te conhecido e aprendido que você precisava de uma família, assim como nós precisávamos de um pai. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu escurecendo, eles se moveram para dentro, para sua sala de família, onde Leonardo ajudou Beatriz a estacionar cuidadosamente sua bicicleta restaurada, no lugar de honra junto à janela. Amanhã, ela a levaria ao parque, mostraria às amigas e começaria a criar novas memórias com sua posse querida. Mas esta noite, ela permanecia como um lembrete lindo de como o amor poderia transformar até as circunstâncias mais difíceis em algo miraculoso. Beatriz se enroscou entre Leonardo e Carolina em seu sofá confortável, sua cabeça no ombro de Leonardo e suas pernas esticadas no colo de Carolina. Os adultos trocaram olhares de contentamento perfeito por cima de sua cabeça loira, ambos maravilhando-se com a jornada que os trouxera a este momento de paz e felicidade absolutas. Conte a história de novo, Beatriz pediu sonolenta, embora já a tivesse ouvido dezenas de vezes. Sobre o dia em que você comprou minha bicicleta e nos tornamos uma família. Então Leonardo começou a história que se tornara sua lenda de família. O conto de uma garotinha corajosa o suficiente para sacrificar sua posse mais preciosa por amor, uma mãe forte o suficiente para reconstruir sua vida após traição, e um homem rico o suficiente para comprar qualquer coisa, mas sábio o suficiente para reconhecer que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. Elas só podem ser compartilhadas, valorizadas e dadas livremente de um coração para outro. Enquanto a respiração de Beatriz ficava lenta e constante contra seu peito, Leonardo continuou a história em tons sussurrados, contando sobre como uma bicicleta rosa se tornara a ponte entre três corações solitários, como o amor crescera nos lugares mais inesperados e como uma família nascera não de sangue ou obrigação, mas de escolha, comprometimento e a coragem de abrir seus corações à possibilidade. Carolina ouviu a voz gentil de Leonardo, contando sua história, seu próprio coração cheio de gratidão pelas reviravoltas do destino que os trouxera juntos. Ela pensou naquela manhã terrível, quando Beatriz arrastara sua bicicleta escada abaixo do apartamento, como desesperada e sem esperança ela se sentira, como impossível, teria parecido que seu momento mais sombrio levaria à sua maior felicidade. Do lado de fora de suas janelas, Fresno dormia pacificamente sob um dossel de estrelas.
Mas dentro de seu lar, 3 corações batiam em ritmo perfeito, sincronizados pelo amor e unidos pelos laços inquebráveis de família escolhida. A bicicleta rosa permanecia sentinela junto à janela, seu cromado brilhando na luz da luminária, um lembrete lindo de que, às vezes, as coisas de que abrimos mão voltam para nós transformadas, restauradas e mais preciosas do que jamais ousamos imaginar. Nos meses que se seguiram, sua vida juntos se estabeleceu nos ritmos confortáveis de uma família que havia encontrado seu equilíbrio perfeito. Leonardo descobriu que sucesso medido em relatórios trimestrais e margens de lucro empalidecia em comparação à alegria da conversa animada de Beatriz sobre seu dia escolar, ou o calor do sorriso de Carolina quando o recebia em casa cada noite. Ele aprendeu que as reuniões mais importantes eram aquelas realizadas ao redor de sua mesa de cozinha, discutindo a lição de casa de Beatriz ou planejando aventuras de fim de semana. Carolina floresceu na segurança do amor e apoio de Leonardo, buscando seu MBA com confiança renovada e vendo Beatriz prosperar de formas que a maternidade solo tornara difíceis. Ela não ficava mais acordada à noite, preocupada com dinheiro do aluguel ou contas de supermercado, mas, em vez disso, sonhava com o futuro que estavam construindo juntos. Talvez mais filhos, certamente mais aventuras, definitivamente mais amor do que qualquer família deveria ter a sorte de possuir. Beatriz continuou sendo o coração de sua casa, sua alegria e inocência, lembrando ambos os adultos diariamente do que realmente importava na vida. Ela se destacava na escola, fazia amigos facilmente e abordava cada dia com a confiança de uma criança que sabia sem questionar que era amada, querida e valorizada por ambos seus pais. Em manhãs tranquilas de domingo, Leonardo frequentemente se via na cozinha, observando Carolina ensinar Beatriz a fazer panquecas ou ajudar com um projeto de arte, e sentindo-se sobrecarregado pela abundância de sua vida. E mansão que antes parecera uma prisão linda, agora ecoava com risadas, música e os incontáveis pequenos sons que fazem uma casa virar lar. Numa noite no início do outono, enquanto sentavam juntos em seu pátio dos fundos, observando Beatriz praticar andar de bicicleta em padrões cada vez mais elaborados ao redor de seu quintal, Carolina fez uma observação que ficaria com Leonardo para sempre. "Sabe o que mais amo sobre nossa história?" Ela disse, sua mão encontrando a dele enquanto observavam sua filha navegar um curso particularmente desafiador em forma de 8 que criara com cones de trânsito. "O quê?" Leonardo perguntou, levando os dedos dela aos lábios para um beijo gentil. Começou com Beatriz, disposta a abrir mão da coisa que mais amava para ajudar outra pessoa. E essa mesma generosidade, esse mesmo amor, foi o que nos trouxe todos juntos. Ela nos ensinou o que significa colocar a família em primeiro lugar, sacrificar por amor, acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Leonardo observou Beatriz completar seu curso com uma exclamação triunfante, seu cabelo loiro voando atrás dela enquanto pedalava, sua risada carregando na brisa da noite. "Ela foi a professora e nós fomos os alunos", ele concordou. "Uma garotinha de 7 anos ensinou um homem adulto como amar. E agora olhe para nós", disse Carolina, gesticulando para seu lar lindo, sua filha próspera, sua vida que parecia boa demais para ser verdade. Somos prova viva de que contos de fadas podem se tornar realidade, que famílias podem ser criadas por amor em vez de apenas biologia, que segundas chances podem levar a primeiros amores. Como se sentindo sua atenção, Beatriz pedalou até onde estavam sentados e parou perfeitamente na frente de suas cadeiras. "Querem me ver andar sem as mãos?" Ela perguntou, já sabendo que a resposta seria um preocupado, mas amoroso. "Por favor, tenha cuidado de ambos os adultos." "Mostre-nos", disse Leonardo, "mas fique onde possamos ver você. E lembre-se de usar o capacete." Enquanto Beatriz se afastava para demonstrar sua nova habilidade,
Leonardo refletiu sobre a jornada que os trouxera a este momento. Um ano atrás, ele era um homem que media seu valor em dólares e conquistas empresariais. Agora media em histórias de ninar lidas, jogos de futebol assistidos, jantares em família compartilhados e os incontáveis pequenos momentos que compõem uma vida bem vivida. A bicicleta rosa que iniciara tudo continuava sendo a posse favorita de Beatriz, embora agora representasse não sacrifício e desespero, mas restauração e esperança. Toda vez que ela andava, Leonardo era lembrado da manhã que mudara todas as suas vidas, quando a coragem de uma garotinha abrira seu coração a possibilidades que nunca imaginara. Conforme as estações giravam, e seu primeiro ano como família completa dava lugar ao segundo, depois ao terceiro, a história da bicicleta rosa se tornou lenda de família. Contada e recontada em festas de aniversário e momentos quietos compartilhados com novos amigos, e passada adiante como a história fundadora de como a família Tavares Silva veio a ser. Beatriz cresceu mais alta e mais forte, eventualmente ficando grande demais para sua amada bicicleta rosa. Mas Leonardo garantiu que fosse cuidadosamente preservada em sua garagem, polida e mantida, pronta para o dia em que talvez outra garotinha em sua família pudesse precisar de uma bicicleta própria. Porque até então, Leonardo e Carolina haviam começado a conversar sobre a possibilidade de aumentar sua família, de dar a Beatriz os irmãos que começara a pedir, de encher seu lar com ainda mais amor e risadas. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora, é suficiente saber que a bicicleta rosa, com sua cesta de vime e fitas dançantes, continua a representar o milagre que pode acontecer quando necessidades desesperadas encontram amor generoso, quando corações partidos encontram cura em lugares inesperados, e quando 3 pessoas solitárias descobrem que juntas formam uma família perfeita. A bicicleta permanece em seu lugar de honra, um testemunho da verdade de que as histórias mais lindas frequentemente começam com os momentos mais difíceis, que o amor pode transformar qualquer situação e que às vezes, quando somos corajosos o suficiente para abrir mão do que achamos que precisamos, descobrimos o que realmente merecemos, que é sempre mais do que jamais ousamos sonhar ser possível. No final, Leonardo Tavares aprendeu que estava errado sobre quase tudo que importava. Sucesso não era medido em contas bancárias ou conquistas empresariais. Lar não era um edifício, não importa quão caro ou bem decorado. E família não era sobre relações de sangue ou circunstâncias perfeitas. Era sobre aparecer todo santo dia com amor e comprometimento e a disposição de colocar a felicidade de outra pessoa antes da sua própria. Carolina Silva aprendeu que era mais forte do que jamais imaginara, que pedir ajuda não era fraqueza, mas sabedoria, e que o amor podia vir em formas que nunca esperara, de direções que nunca considerara. Ela aprendeu que a maternidade solo fora um capítulo em sua história, não o livro inteiro, e que os melhores capítulos ainda estavam por serem escritos. E Beatriz Silva aprendeu que ser corajosa o suficiente para ajudar alguém que você ama pode mudar não apenas a vida dessa pessoa, mas a sua própria. Que famílias podem ser criadas das formas mais inesperadas e que, às vezes, as coisas mais preciosas são aquelas que voltam para você transformadas e mais lindas do que eram antes. Quanto à própria bicicleta rosa, ela aprendeu talvez a lição mais importante de todas, que objetos se tornam tesouros não por causa de seu valor monetário, mas por causa do amor que representam, das memórias que guardam e das histórias que ajudam a criar. Ela fora transformada de um simples brinquedo de criança num símbolo de sacrifício, amor, restauração e esperança. E no final, não é isso que todas as melhores histórias de amor realmente são? Contos de transformação, de pessoas e coisas e circunstâncias tornadas lindas pelo amor.
de corações partidos tornados inteiros, de vidas solitárias tornadas ricas e de momentos ordinários tornados extraordinários, pelo simples ato de se importar mais com a felicidade de outra pessoa do que com a sua própria. A bicicleta rosa continua a brilhar na garagem dos Tavares Silva, esperando por sua próxima aventura, pronta para carregar novos sonhos e criar novas memórias. Porque as melhores histórias, como as melhores bicicletas, são construídas para durar, projetadas para serem passadas de uma geração para a próxima, carregando consigo todo o amor e esperança e possibilidade que fazem a vida não apenas valer a pena viver, mas valer a pena celebrar. E se você escutar com atenção, em noites tranquilas de verão em Fresno, ainda pode ouvir o eco da risada de uma garotinha enquanto anda sua bicicleta rosa pelas ruas de seu bairro, não fugindo mais do desespero, mas correndo em direção à alegria, carregando consigo o conhecimento de que é amada, querida e valorizada além da medida, que é, afinal, a única coisa que qualquer um de nós realmente precisa saber. Adoraríamos ouvir seus pensamentos sobre esta linda história de amor. Nos diga o que achou deste conto cheio de emoções e surpresas. Conte-nos seu nome, de onde está assistindo, e avalie esta história de 0 a 10 se ela tocou seu coração. E se você gostou da trama, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as incríveis histórias novas que virão em breve. Até a próxima vez.